Pessoal, então chegando aqui na parte 3 da nossa aula 2, né, sobre meio ambiente, mudanças climáticas, os biomas brasileiros. Agora a gente vai falar sobre matriz energética e transição energética, ok? Então a gente primeiramente vai entender o que são as fontes de energia não renováveis e as fontes de energia renováveis, ok? Bom, iniciando pelas fontes de energia não renováveis, destaquei alguns tópicos que a gente precisa compreender, né, para entender bem essa ideia, certo? A primeira delas é que essas fontes de energia, né, elas são finitas e esgotáveis, ou seja, elas acabam, elas não são renováveis, né? O nome aí é bastante sugestivo. Elas não têm a capacidade de se auto-renovar, como, por exemplo, a energia hídrica, né? Gerada pela água. Essa energia é capaz de se renovar. Já a energia do combustível fóssil, por exemplo, não. Uma vez que o petróleo, um exemplo, né? Acaba, não tem como fabricar mais petróleo, né? É um processo que leva milhares de anos. Então, esse é um ponto inicial para a gente compreender o que são essas fontes de energia não renováveis, né? Por que elas se chamam assim, ok? Bom, o outro ponto que tem a ver com essa questão do não renovável, né, é que para a maioria delas, a reposição natural, né, na natureza é muito lenta. Ela vai resultar de um processo de milhões de anos, sob condições específicas, e aí aqui não é brincadeira, sob condições específicas de temperatura e pressão. Né? Então, apenas quando ela estiver em determinadas circunstâncias, é que, por exemplo, né, aquele material orgânico que está sedimentado vai virar petróleo. Né? Então, é algo muito complicado de se repor. Por isso, né, o não renováveis, ok? Bom, um terceiro ponto, né? Quanto mais usamos as fontes de energia não renováveis, menos teremos no estoque total. Né? Isso aí é uma conclusão óbvia, na medida em que ela não se renova, quanto mais a gente usa o carvão mineral, o gás natural, né, menos a gente vai ter. Ok? Quarto ponto, quais são as principais dessas fontes não renováveis, né? Primeiro, petróleo, carvão mineral, gás natural e a energia nuclear, ok? São fontes não renováveis, ok? Outro ponto importante sobre elas. Atualmente, grande parte dessa energia consumida no mundo, né, que a gente utiliza desde a energia elétrica até os combustíveis, ela é proveniente de fontes não renováveis, portanto, com as características de que a gente acabou de discutir, ok? Porque essas fontes elas são, em primeiro lugar, mais bem conhecidas. Né? O carvão mineral foi usado largamente ainda no século XIX, né? No processo da Revolução Industrial. O petróleo, depois do século XX. São fontes já bem conhecidas. Elas possuem um rendimento energético elevado. O que isso significa? Possuem poucas perdas no processo de transformação dessa matéria em energia, né? Em capacidade de gerar trabalho, movimento, ok? Então elas são, por esse prisma, né, nessa perspectiva, elas são boas, né? São rentáveis. Os preços são atrativos, são baratas, né? Se a gente for pensar o custo-benefício, é um custo-benefício que vale a pena, né? Elas geram muitos empregos, o que acaba também sendo um atrativo para os governos, né? Não só para as indústrias, né? E elas já possuem uma infraestrutura construída para geração e distribuição que às vezes remonta a décadas. Né? Então é todo um processo bastante favorável ao uso dessas fontes de energia não renováveis, ok? Elas têm os problemas que a gente acabou de falar, além da questão ambiental, né? Mas a gente já entra nisso, ok? Elas são utilizadas principalmente para geração de eletricidade, né? Quando a gente fala fonte de energia, a gente não pode confundir a matriz energética com a matriz elétrica. Né? A matriz energética ela abrange a elétrica.
Porque energética, a gente também vai estar falando de combustíveis, por exemplo, né? A elétrica não, vai estar falando apenas da fonte de eletricidade, ok? Então, ela vai ser usada para geração de eletricidade, como combustível nos transportes de cargas de pessoas e no aquecimento de casas, principalmente no hemisfério norte, ok? Bom, continuando, né, sobre as nossas fontes de energia não renováveis, né? Algumas delas, como o petróleo e o carvão, elas são responsáveis por grande parte da emissão do GE, dos gases de efeito estufa, que nem a gente viu lá na aula 2, né, na parte 1, ok? Isso acontece porque essas fontes, elas são combustíveis, né? O combustível, ele precisa ser queimado para gerar energia, logo gerar o movimento. No processo de combustão dessa queima, né, elas vão liberar gases poluentes, e esses gases que vão intensificar o efeito estufa, né, que por consequência vai intensificar o aquecimento global. Tudo isso que a gente viu lá na parte 1, ok? Então esse também é um grande problema das fontes de energia não renováveis. Além delas acabarem um dia, elas poluem severamente o meio ambiente, certo? Bom, basicamente, as fontes de energia não renováveis podem ser definidas a partir daquela visão, ok? Isso aqui não é muito difícil, pessoal. Dá para a gente ter uma compreensão boa, né, a partir dessas informações aqui, né? É algo bastante objetivo em si, né? Bom, aí as fontes de energia renováveis, né? Elas são consideradas inesgotáveis, né? Por suas quantidades se renovam constantemente ao serem usadas. Né? A gente usa água para a produção de energia, a gente não vai estar acabando com a água, ok? É claro que o processo ali é mais complexo, mas a gente não queima a água e ela vira CO2 e deixa de existir, tal como acontece com o carvão, certo? Ela de alguma forma acaba voltando, ok? Exemplos de fontes de energias renováveis: hídrica, né? Energia da água dos rios; solar, a energia dos raios solares, que as placas captam e transformam em energia; eólica, né? A energia do vento, as grandes turbinas; a biomassa, energia de matéria orgânica. Aqui no Brasil, é comum a gente também ter energia com biomassa, bagaço da cana, por exemplo, e outras coisas. Geotérmica, essa já é muito mais complexa, mas ainda assim é renovável. Ela é bastante comum na Europa, que é uma energia que provém do interior da Terra. A oceânica, energia das marés e das ondas, bastante comum na Oceania, na Austrália, né, em países costeiros, ok? Bom, o que elas são, né? Vamos começar a definir também essas fontes de energias renováveis. Algumas dessas fontes, elas apresentam variação na geração de energia elétrica ao longo do dia ou do ano. Por isso também que, por vezes, elas não são tão atrativas, ok? A eólica é assim, né? Ela não é usada quando não há ventos. E a energia solar, por óbvio, não é usada quando não há sol, certo? No caso da hídrica, pode ser que aconteçam estiagens, mudanças no ritmo das chuvas, e isso tudo acaba afetando essas fontes de energia renováveis, ok? O outro aspecto delas, considerando a questão ambiental, né? As fontes renováveis de energia são consideradas limpas, pois elas emitem menos gases de efeito estufa que as fontes fósseis, né? E por isso elas estão conseguindo uma boa inserção no mercado brasileiro e mundial. Se a gente for pegar a parte 1, né, do problema do aquecimento global, que é muito causado pelos combustíveis fósseis, essas fontes de energia renováveis, justamente por serem renováveis e limpas, né, elas ganham o mercado cada vez mais, né? À medida que essa preocupação ambiental se intensifica, essas energias também sobem de patamar, né, de nível de uso, certo? Bom, agora o conceito de matriz energética. O que seria essa ideia de matriz energética para a gente compreender tanto a matriz energética a nível mundial quanto a nível nacional, ok?
Matriz energética, pessoal, pode ser definida da seguinte maneira, ó. Um conjunto de fontes de energia ofertado no país para captar, distribuir e utilizar energias nos setores comerciais, industriais e residenciais, ok? A matriz representa uma quantidade de energia disponível em um país, e a origem dessa energia pode ser de fontes renováveis ou não renováveis, ok? Basicamente, é o conjunto de fontes de energia, né, que é ofertado em algum país. O Brasil, ele é bem variado, mas tem países que dependem mais da energia do carvão mineral, porque é de onde aquele país consegue tirar a sua energia. Daí isso é a matriz energética, ok? A nível mundial, ela é composta da seguinte maneira, né, dados bem recentes. Predominantemente petróleo e carvão. As duas juntas dão ali quase 60% de toda a energia que é produzida no mundo. Gás natural, mais 23%. Então, se a gente for... A nuclear, 5%. Então, se a gente for pensar, praticamente toda a energia que é produzida no mundo vem de fontes não renováveis e de fontes de energia que não são limpas, ok? A do Brasil, ela já é um pouco mais equilibrada, ok? A gente tem os derivados da cana-de-açúcar, que é a biomassa, a hidráulica, a eólica e a solar, ok? Mas ainda assim, ela é bastante concentrada também, né, na energia dos combustíveis fósseis, né, o petróleo e derivados, o carvão mineral tem uma porcentagem pequena, mas se faz presente, o gás natural se faz presente. A nossa matriz ainda, né, que tem uma grande fatia ali junto com o petróleo e os seus derivados, ela já é muito mais equilibrada que a mundial, ok? Como a gente consegue observar nesse gráfico? Se a gente for pegar o mundo, 85% das fontes de energia são não renováveis. Ou seja, carvão mineral, petróleo, gás natural, energia nuclear, todas aquelas que a gente já viu, né, que se esgotam ao longo do tempo, e apenas 15% são fontes renováveis. No caso do Brasil, é quase parelho. 55%, né, um número elevado ainda, são de fontes não renováveis. Já das fontes renováveis, a gente está falando de 40%, quase 45%, né, um equilíbrio muito maior, né, entre essas duas fontes, ok? Daí, só para a gente relembrar a questão da matriz energética e das mudanças climáticas, né? O que a energia tem a ver com aquecimento global? Como a gente viu, os principais responsáveis, né, pelo efeito estufa intensificado, pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas, é a emissão de gases de efeito estufa, o GE, o metano, o CO2, e esses gases vêm principalmente dos combustíveis fósseis, que são utilizados nos transportes, né, da queima de carvão para a produção de energia elétrica, né, do gás natural para combustíveis também, para aquecimento dos lares, principalmente no hemisfério norte. Então, tudo isso está ligado diretamente com a forma com que nós produzimos a energia que a nossa sociedade precisa, certo? Nós precisamos de combustível, nós precisamos de energia elétrica, eventualmente precisamos de aquecimento, gerar calor. O que gera esse calor? As fontes de energia. Hoje, no mundo, essas fontes, como a gente viu, são todas, na sua grande maioria, né, 85%, não renováveis e não são energias limpas. Sendo assim, né, um efeito disso é justamente o aquecimento global, as mudanças climáticas. Então, se a gente quiser romper com os efeitos do aquecimento global, a gente precisa romper com essa matriz energética suja e de fontes não renováveis. Então, esses dois temas estão diretamente associados, ok? Por isso que se fala muito, e o edital espera, né, do candidato que ele tenha esse conhecimento do que a gente chama de transição energética, ok? Aí é o que eu coloquei para vocês, ó. Além de combater o desmatamento e as queimadas, que a gente viu que também é um grande responsável,
na medida em que gera CO2 e não recebe mais CO2, né? Aquela floresta absorvia CO2, deixa de absorver, é duplamente ruim. Mas além disso, né, a solução ela passa pela adoção de tecnologias que possam minimizar as emissões do GEE para a atmosfera, inclusive pela substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes energéticas, ok? O grande desafio é o fato de nossa sociedade ser muito dependente de energia. A gente precisa de energia para tudo, né? E é difícil substituir essas fontes que estão lá disponíveis, que nem a gente viu, que tem as infraestruturas, por outras do dia para a noite. Mas se a gente precisa combater, né, o aquecimento global, que é um dado concreto, a gente precisa pensar a questão da energia, ok? Isso é um ponto importante. E quando a gente fala de transição energética também, não é necessariamente um processo novo na história da humanidade. Se a gente for lembrar o conceito de energia, né, é algo ali que vai gerar trabalho, que vai gerar uma força capaz de movimentar algo, girar uma roda, fazer calor, coisas do tipo, ok? Antigamente, nos primórdios, se usava a energia do homem. Depois, os animais com arado, né, geravam energia, o fogo, o uso da água, os moinhos, a água, né, para movimentar as máquinas. Depois o combustível, né, e o combustível a partir do petróleo, eletricidade, o vapor, o vento até. Em toda a história da humanidade, a transição energética se fez presente, ok? O nosso desafio é sair dessa aqui, que está à esquerda, né, simbolizada pelo petróleo, pela refinaria, pelo carvão mineral, e chegar nessa que está à direita, simbolizada pela energia eólica, pela energia solar, pela bateria, né, a ideia dos carros elétricos, a transição que tanto se fala hoje e que está sendo solicitada aí para esse concurso é justamente essa, a gente conseguir mudar as nossas fontes de energia, ok? Daí mais 3 pontos importantes. Atualmente, né, quando a gente fala de transição energética, a gente está destacando a mudança de uma fonte de energia para outra de forma mais sustentável. Ou seja, uma matriz que vai reduzir, conforme a gente discutiu, a emissão dos gases de efeito estufa, certo? Bom, além disso, a transição energética ela tem sido apontada como um dos grandes pilares para o crescimento econômico e social dos países, já que isso vai gerar uma série de novos investimentos. Imagina, né, a construção de fazendas de energia solar, né, a construção de baterias de carros elétricos. Enfim, tudo isso acaba também sendo um pilar para o desenvolvimento dos países, né? Precisa ser feito com esse olhar também, né, dos aspectos econômicos, certo? Bom, resumindo, o que é transição energética? Transição energética consiste em passar de uma matriz de fonte de energia que utiliza combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, carvão, que são grandes emissores de gases poluentes, né, para fontes renováveis, como energia solar, hídrica, eólica, da biomassa, que vai emitir muitos menos gases do que esses das fontes não renováveis. Ok? Então, em resumo, é isso. Certo? Bom, mas para que isso ocorra, né, alguns desafios precisam ser superados. Também tem-se a ideia da necessidade de incentivar a eficiência energética, né, de armazenar energia para que algumas fontes que não são tão produtivas possam se tornar ainda mais atraentes. Por exemplo, a energia que é produzida no Brasil, a hídrica, boa parte dela é perdida por meio das transmissões, porque nós temos, por exemplo, usinas distantes dos centros que vão consumir essa energia. E nesse processo de levar da usina até a sua casa, o seu apartamento, o seu emprego, há uma perda ali de potencial energético. Daí também se tem a ideia da eficiência energética, para a gente conseguir realmente usar o máximo possível da energia que a gente produz.
ok? E aí ficar cada vez menos dependente dessas fontes não renováveis, ok? Um outro ponto também que tem sido adotado, né, são as tecnologias de remoção de carbono emitido, né? Por exemplo, as empresas, elas emitem carbono, né? E aí tentam, por meio dos créditos de carbono, dos títulos de carbono, enfim, tentar compensar, ok? Como se emitisse X, né? Mas também preserva determinada área para tentar atingir uma neutralidade, ok? Mas esse é um ponto que eu menciono de passagem. A discussão mais importante é a ideia da transição, ok? Falando dessa perspectiva, né, a tendência é que o mundo ele diminua o uso de fontes não renováveis, né, ou emissoras de gases poluentes, né, especialmente carvão, petróleo, óleo diesel, na geração de eletricidade e aumente o uso de fontes renováveis não emissoras, como as que a gente já falou, ok? Então, pessoal, é uma tendência mundial, né, de que, com o passar do tempo, essas fontes não renováveis, ainda que existam em condições de exploração, né, sejam deixadas de lado. Né, seria o cenário ideal e discutido e proposto nas conferências do clima, né, entre os especialistas. Ok? Uma outra forma de energia que não entrou ali nessa das energias renováveis, por ser bastante nova, a ser algo ainda incipiente, né, que o mercado está conhecendo, é aquela do hidrogênio renovável, né, de zero carbono, também chamado de hidrogênio verde, ok? Utilizado em vários processos industriais e em grandes baterias para armazenar energia. Mas algo ainda muito incipiente, né, mas é legal que também vocês tenham esse conhecimento, ok? Bom, para a gente fechar e resumir esse aspecto, né, promover a transição energética, né, a mudança das fontes de energia na direção da sustentabilidade, da eliminação de fontes que emitem gases de efeito estufa, é um dos principais caminhos para a gente combater as mudanças climáticas. Né? Então, a gente começa a aula falando das mudanças climáticas e encerra também falando delas, mas sob a perspectiva da matriz energética e da transição energética. Ok? Pessoal, encerramos aqui a nossa aula 2. Nos vemos na aula 3 aí para falar da Constituição, do Estado Democrático de Direito, que também é algo bastante forte para aparecer nessa parte de realidades brasileiras, né? Dados os acontecimentos recentes aí no nosso país e a sua importância para a história da humanidade, né? Um tema sempre presente nessa parte de atualidades, ok? Pessoal, então é isso. Bons estudos para todos, né? Assistam o documentário, bastante interessante, a Lei da Água, né? Quem não lembrar, volta lá na parte 2, dá uma olhada e nos vemos na próxima aula, ok? Tchau, tchau, pessoal, valeu!